A França acabou de Lembrei, é isso aí. derrotar França e Espanha. 4-2 nos pênaltis, né? Do lado que era o lado pesadão, malvadão da Eurocopa. Mais cedo, então, a gente vai falar agora. A Espanha eliminou os donos da casa na prorrogação, fez 2-1 na prorrogação, não chegou aos pênaltis, e agora também nos pênaltis a França elimina Portugal por 4-2, começou batendo, Portugal perdeu um pênalti só, mas a França bateu o quarto, fez 4, não dava mais para Portugal chegar lá, e a França está na semifinal com a Espanha, Renato. Pois é, vai ser um grande jogo. Eu estava torcendo por esse resultado. Apesar de ter simpatia por Portugal, acho que Portugal é sempre uma seleção interessante. Essa geração portuguesa é muito interessante, apesar do Cristiano Ronaldo estar acabando, né? O futebol dele está claramente murchando, mas tem muito jogador bom português nessa seleção, né? Então eu estava torcendo até para Portugal fazer mais coisa. Mas França e Espanha é a final antecipada, não resta a menor dúvida. O que vem do lado de lá, na minha cabeça, nem de longe é ameaça. Olha, pelo que a França não jogou hoje, eu acho a Espanha favorita para passar pela França e acabar campeã dessa Eurocopa. Pelo menos esse seria o prognóstico que eu faria hoje. Diga, Casares. A Espanha vai ser em 4. A Espanha vai ser em 4 jogadores. 4 tomaram o segundo cartão amarelo hoje. Inclusive o Olmo, que entrou depois e tomou amarelo. E o Pedri... E o Carvajal expulso, né? E o Carvajal expulso. Ele já estava suspeito. O Carvajal já estava suspenso que ele tinha tomado o segundo amarelo também. Aí foi expulso, ele não ia jogar de qualquer maneira. Mas a França, vamos ver se o Mbappé vai jogar, né? Porque o Mbappé teve que sair do jogo de hoje por causa do nariz. Eu acho, se não me engano, o Camavinga tomou cartão e também estava fora do jogo, tomou o cartão e está suspenso. Um dos jogadores do meio de campo tomou cartão e está fora do jogo. É curioso o que o Renato falou, Alicia, porque o Cristiano Ronaldo representa o rei Sebastião que voltou no século XXI, né? Tem o Eusébio, aí tem um buraco, e com o Felipão e o Cristiano Ronaldo em 2006 na própria Copa da Alemanha e nas Copas seguintes, é o Cristiano Ronaldo que catapulta uma geração que foi campeã da Europa contra a França na França, naquela Eurocopa. Até o Cristiano Ronaldo fica sem jogar muitos jogos, são muito empates de verdade de Portugal, mas é Portugal que é campeão fora de casa contra a França, depois de perder uma Eurocopa em casa para a Grécia. Mas é injusto, né? Com tudo que ele fez no futebol, ele chegar nesse ponto da despedida dele da seleção no melhor momento da seleção de geracional Portugal. Então é Rubem Dias, Bernardo Silva, tem o jogador do Manchester United, o João Félix perdeu o pênalti, que é bom jogador, o Fernandes, o Rafael Leão. É um time de Portugal muito cheio de talentos que ele não teve para ajudá-lo quando ele estava na melhor das formas. Pois é, mas Marília, eu tive uma dessas sortes que o futebol nos proporciona, a oportunidade de estar na final Portugal e França da Euro de 2016, né, vencida por Portugal. E ali naquele momento eu confesso que me deu uma alegria grande. Eu uso o verbo torcer com muita parcimônia, né, gente? Então, assim, eu obviamente não estava torcendo nem para Portugal, nem para a França. A França jogava em casa, então, né, tinha esse aspecto da torcida, mas muito por conta do Cristiano Ronaldo, porque a gente sabe que esses grandes jogadores que não atuam por grandes seleções ou por seleções que têm poucas oportunidades de chegar, né, tem esses momentos como um momento chave. E eu acho que, né, para um cara que atua pela seleção de Portugal, o Cristiano já tem pelo menos esse que é o maior título que Portugal teria. Muito difícil Portugal ser campeão do mundo, né? Mesmo com essa geração, acho muito difícil Portugal disputar um título mundial. Então, acho que ele tem esse título, né? Ele faz uma campanha marcante, ele continuar jogando em alto nível, né? Mesmo já idade avançada é ótimo, né? Mas já com a sua idade avançada, é um jogador que assim mantém e muito bonito esse momento hoje da Euro, né? De o encerramento da carreira do Toni Kroos e possivelmente da carreira do Cristiano Ronaldo também. Alicia, só um minutinho. O Pepe, que tem 41 anos, também vai parar. Tá chorando nos braços do Cristiano Ronaldo, uma imagem assim bem emblemática dessa Eurocopa. Desculpa, pode continuar. Agora, não, é isso. É muito bonito e era muita emoção também do Cristiano Ronaldo, né? Já no hino português, no início do jogo, que é essa sensação, né? A despedida. Acaba o jogo e acaba
a carreira, né? Então, vendo a emoção de todos os jogadores que foram cumprimentar o Kroos depois do jogo e da derrota da Alemanha. Agora, a mesma coisa com o Cristiano e com o Pepe, mas eu acho assim, são jogadores que saem de cabeça muito erguida, até porque caíram nessa chave em que assim não tem vergonha nenhuma de ser eliminado pela França e de ser eliminado pela Espanha. Né? Então, só para arrematar essa conversa, né, o meu lado aqui da Euro, dizer que essa terra, se não chegar nessa final, pelo menos, não tem desculpa, vai passar a vergonha, porque caiu, assim, não estou desmerecendo a Holanda, não estou desmerecendo a Turquia, a Suíça, que faz uma boa Euro, mas, assim, considerando o que pegaram, né, os times que caíram ao lado, a Inglaterra precisa tomar vergonha na cara e chegar pelo menos à final, né? Para ir, enfim. Acho difícil, hein? Acho difícil. Também acho, mas não pode reclamar do chaveamento. Agora, olha aqui, Alice, o Kroos se despediu hoje, e o Kroos é um monstro de jogador. Mas, olha, o que o Kroos deu de butinada hoje durante o jogo foi uma coisa séria. Parecia um açougueiro, parecia que baixou nele o espírito do Pepe português. O que ele bateu foi uma grandeza, meu Deus do céu. O Renato, e coincidentemente, as duas primeiras porradas que ele deu foram os dois jogadores do Barcelona. O Pedri saiu porque foi uma chegada dele. Depois ele chegou no Lamine Yamal também. E ele deu azar que saiu o Pedri e entrou o Olmo, que foi, né? Exatamente. Assistência e gol, acabou contribuindo diretamente para o resultado final, né? Acabou colocando em campo um dos jogadores mais importantes da partida. Olha só, este papelzinho vai perdurar até a Copa de 2026. Sou o Pacheco, sim, senhor. Renato Maurício Prado, 5 de julho de 2024. Por quê, Renato? Em 5 de julho de 2024. Porque é o seguinte, com todo respeito, sem nenhuma síndrome de vira-lata, e obviamente a Copa do Mundo ela entrega outra, né, até vitalidade de jogadores. Você pega o que os times europeus estão jogando, voltando ao que eu falei lá na frente, vamos fazer uma fila para pedir desculpa para os europeus que falaram que a Eurocopa é mais difícil. Nível, mesmo em final de temporada, porque neste caso todos jogam lá mesmo, não tem que nem no Equador, no Brasil, jogadores ou na Argentina, ou no Uruguai, jogadores que jogam na América do Sul em outro calendário. O nível desses times europeus, até dos times que a gente considera médio, aqueles que a gente caiu nas últimas quartas de final, Croácia, Bélgica, etc., Alemanha, que caiu hoje. O Brasil não joga nesse nível contra um time desse jeito desde o amistoso. O amistoso valeu. Mas eu acho que o time do Dorival vai ter que remar, cara. Nesse nível a gente não tá jogando, não. Nem a Argentina tá jogando, não. Vai ter que remar muito. E sabe onde é que eu acho que a gente corre os maiores riscos? Justamente contra seleções que não são tão badaladas. Quando se enfrenta uma Inglaterra, uma Espanha, uma Alemanha, a seleção brasileira cresce. Claro, tomou um 7-1 aqui que ninguém vai esquecer nunca mais. Mas a gente vê em determinados momentos a seleção brasileira crescer contra esses grandes. Aí, quando pega Croácia, Bélgica, Suíça, se embanana. A seleção do Tite foi eliminada sem fazer uma grande partida em nenhuma das duas Copas. E pegou adversários bem meia-boca e se atrapalhou com eles. Agora, eu não vejo muita saída, Marília, porque a verdade é a seguinte, nós não temos uma grande geração de jogadores. Os jogadores mais importantes que nós temos, que poderiam fazer diferença, talvez até ainda possam, são os três da frente, que o Dorival sequer escala juntos. O resto é tudo bom jogador, gente. Tem mais um, Bruno Renato. Guimarães. Tem mais um. Que se o Estevão. Depois dessa Copa América, se depois da Copa América ele não convocar o Estevão para jogar para a seleção brasileira, é o fim. Sim, concordo com você. O Estevão é mais um para entrar nessa lista dele. Mas vai parando por aí. Nós não temos mais laterais espetaculares como antigamente. Nós não temos mais meio de campo, aquele cara que pegava a bola e distribuía. Não temos. A verdade é que não temos. O futebol brasileiro tem bons jogadores que atuam no futebol europeu, mas que atuam em times médios, que não são os protagonistas dos times, são bons jogadores só. Então, eu acho que vai ser muito difícil até 2026 a gente conseguir formar uma seleção que vá realmente disputar o título da Copa. A tendência é ir lá e novamente cair numa quarta de final.
É uma Copa diferente, né? Vai ser aquela Copa que é 48 territórios, mais eliminar os exércitos verdes. Eu sempre gosto de jogar no War, eliminar os exércitos verdes. É um monte de seleção, vai ser um jeito novo, inclusive, de encarar a primeira fase, né? Grupos diferentes. A FIFA ainda não explicou oficialmente como será, Alice. Mas assistindo o que tem acontecido e pensando que a partir de agora volta a ter Liga das Nações na Europa, volta a ter eliminatórias, né? O próximo compromisso pós-Copa América são jogos oficiais datas oficiais de eliminatória, ainda que na América do Sul se classifique todo mundo e mais um. É difícil saber qual vai ser o caminho com a inexperiência, inclusive, do próprio Dorival, que está trocando pneu com o carro andando e tem 2 anos para colocar o time nesse nível de competição. E eu não sei o quanto essa folga, essa liberdade nas eliminatórias de você, né, poder ficar até o 7º lugar entre 10, o quanto isso é bom, né? Porque assim, eu fico pensando, se o Brasil precisasse estar entre os 4, ou no máximo entre os 5, né, se isso colocaria pelo menos um gás ali em algum lugar para tentar arrumar essa seleção, se isso teria tido uma importância maior, porque assim, né, graças ao combo CBF, Fernando Diniz, tudo aquilo que aconteceu no final do ano passado, o Dorival herda as eliminatórias numa situação de muito menos tranquilidade do que seria, né, necessário, mas também sem um grande risco de não ir. Né? Então, assim, o que vai motivar o Brasil daqui até 2026? Né? Eu tenho essa preocupação e eu fico pensando justamente nesse ponto que a gente falava da geração e dos buracos que tem nessa geração. É uma geração ofensivamente muito forte, né, de garotos muito jovens, que a gente está falando que podem brilhar na Copa de 26, na Copa de 30, mas a gente há muito tempo não tem lateral, e a gente, né, desde que o Neymar, né, parou de jogar bola, não tem esse camisa 10, não tem um construtor, não tem alguém, né, não tem um meio campo para distribuir, fazer com que essa bola chegue nesse trio maravilhoso ofensivo, nessa geração ofensiva. Não adianta você ter, né, só jogadores brilhantes numa parte do campo, você precisa ter um coletivo forte. E hoje o Brasil tem, eu acho, faltas graves, né, de algumas peças em posições estratégicas, especialmente no meio campo, e o Brasil não tem um bom trabalho como treinador. Não estou nem descascando o trabalho do Dorival, porque é muito cedo, né, mas não tem essa construção, né, não tem um baita cara no comando da equipe fazendo um trabalho incrível que a gente vê que é só uma questão de tempo que vai da liga. Não vê isso. A gente vê lampejos do brilho de alguns jogadores, como o Vini, né, que foi o caso no jogo contra o Paraguai, mas também vamos dizer, gente, o Paraguai é um adversário muito fraco, muito fraco. O time do Paraguai é muito ruim. O time do Paraguai perdeu da Costa Rica. Então, assim, não é que o Brasil brilhou em cima de ninguém. Né? Vamos ver o que acontece amanhã contra o Uruguai, mas assim, há poucos motivos para esperança. Né? Hoje eu recebi, depois eu vou mandar para vocês aqui no Zap, uma paródia maravilhosa de uma música, falando assim, né, quem viu essas seleções jogar, quem não só viu no YouTube, né? E traz as seleções de 80 para cá. Cara, assim, se a gente pensa no futebol que a gente viu a seleção jogar, que a gente viu a seleção ser campeã do mundo, o que a gente tem hoje, a gente não mete medo em ninguém, desculpa. Não, o Vini pode meter medo em alguém, o Endrick em algum momento, mas assim, a seleção como um todo, para quem nasceu nos últimos 20 anos, sim, tem um peso muito menor do que talvez a gente acredite que tenha. É curioso que isso está na nossa enquete, né? Brasil e Uruguai, quem se classifica na Copa América neste momento, e foi assim durante o programa todo, estou de olho aqui nos votos. Cadê meu like? Preciso de likes. Mas o Uruguai está levando como favorito, ou quem se classifica, para 56% das pessoas que votaram. E aí, Casão, a gente tem um problema. Se o Brasil não joga bem, vem lá o diabinho dizendo o quê? O diabinho da torcida, quero dizer. Ah, quando o Neymar voltar. Que sem o Neymar não ganha de ninguém. Não, olha só, se o Neymar voltar bem, que eu acho difícil, né? Focado, determinado, coletivamente, quer dizer, se for uma outra pessoa, né, se você montar uma outra pessoa e pôr o nome dela de Neymar, cabe. Se não, ele jogou 3 Copas no Mundo, não aconteceu nada, ele sendo líder, todo mundo passa a bola para ele, ele em campo quebra a coletividade da equipe. Você vê esse time jogar mal desse jeito? Ok, você fala assim, pô, caramba, se o Neymar estiver bem,
Bom, ele vai tecnicamente, ele pode ajudar a evoluir. Mas e o pacote? E o pacote? Sabe? Só a presença dele lá já vira todo mundo infantil, todo mundo fica infantilizado lá naquela seleção. É só ele passar por lá, ir no vestiário, todo mundo fica infantilizado, todo mundo volta à infância, né? E na realidade, nós somos infantis por 2 Copas do Mundo, né? 18 e 22, nós tivemos comportamento infantis por 2 Copas do Mundo, e na realidade, na próxima, nós temos que ir com o comportamento de pessoas adultas, maduras, sabendo da responsabilidade de uma Copa do Mundo. Se for para lá para ficar com dancinha de novo, se for para lá, que nem o Rafinha falou na outra Copa, e aí, Rafinha, como vai ser a Copa? Eu já saí 10 dancinhas. Aí, cara, você esquece. Quando o jogador de futebol está na Copa do Mundo e o foco dele é ensaiar 10 dancinhas, o outro é ensaiar uma outra dancinha, o outro é levar o barbeiro, o cabeleireiro, a manicure e tudo mais, pô, gente, aí esquece, né? Você esquece, porque você pode pegar todas as outras grandes seleções do mundo que entram como favoritas, eu tenho certeza que não tem nada disso lá com eles, e as matérias que a gente vê na televisão, as matérias que a gente vê lá, o ambiente que a gente vê lá, que a última Copa eu fui pelo UOL, então eu pude transitar, né? Cara, os caras estão lá para jogar a Copa do Mundo, sabe, com um olhar fixo naquilo, todo mundo, não tem uma piadinha, não tem uma matéria engraçadinha de seleções top nenhuma, só do Brasil. 18 e 22, só matéria engraçadinha era com a seleção brasileira. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Então, a presença do Neymar, ela é prejudicial nessa questão do que ele faz com o grupo, né? A influência que ele tem no grupo de jogadores, né? Cara, porque, sinceramente, eu não acredito que o Neymar volte a jogar futebol nem próximo dos últimos anos, que já estava ruim, tá? É a impressão que eu tenho por causa da cirurgia. Eu acho que às vezes a gente precisa olhar para a grama do vizinho. A Argentina está jogando a Copa América, ontem foi empate, se classificou nos pênaltis, o Messi segue jogando, o Messi é a referência dessa seleção, mas o Messi, por incrível que pareça, não é mais o cara para quem vão todas as bolas. O Messi não é o Messi mais 10. A Argentina formou um time e colocou o Messi de 10. Antes era o Messi e mais 10. Enquanto foi isso, a Argentina não ganhou nada. Talvez recuperado e ainda podendo jogar mais uma Copa do Mundo, e não seja aquilo, a Copa do Mundo merece o Neymar, como foi a Copa do Mundo merecia o Messi, até porque é uma diferença técnica histórica, já que o Messi está terminando a carreira dele e o Neymar ainda tem uns anos. Eu vou ler uma declaração para vocês, para a gente terminar o programa, e essa semana, e a minha despedida antes das férias, com o Esporte Clube Corinthians Paulista, que mora no meu coração. Estou totalmente focado no jogo, preparado para o jogo. Quem pode responder isso para você é o meu empresário, Paulo Pitombeira, fecha aspas, Fábio Carilli. O Santos está entrando em campo agora para jogar com o Ceará, jogo da Série B. E, claro, ele sabe que ele é o nome que o presidente do Corinthians quer. Ele não quis falar sim nem não. Ele disse que ele estava focado no jogo e que quem poderia responder sobre o interesse do Corinthians, ou se ele vai para o Corinthians, ou se ele vai largar o Santos, é o empresário Paulo Pitombeira, que esteve essa semana, aliás, na semana passada, no CT do Corinthians, conversando com pessoas, inclusive com o Fabinho Soldado. Então, essa é a minha informação às 19h02, quando o Santos entra em campo. Deixa eu falar uma última coisa. Deixa eu falar uma última coisa, Marília, que eu acho que é uma notícia importante que a gente não pode deixar de citar. O STJD concluiu hoje o inquérito sobre as denúncias do John Textor. O auditor Mauro Marcelo Lima e Silva descreveu as condutas ilícitas praticadas por John Textor e recomendou a aplicação de penalidades de multa e suspensão, as maiores já propostas pela história do STJD. O relatório conclusivo, com sugestão de denúncia, foi encaminhado para a Procuradoria. O auditor sugere 6 anos de suspensão e multa de 2 milhões e diz que as provas que o Textor diz ter são imprestáveis. Qual?